Boa noite, irmãos. Aqui é o irmão Narciso. De novo, vem com a terceira parte do questionário. Neste vídeo, talvez os irmãos, os que já assistiram primeiro, segundo vídeo, se calhar está a pensar que eu estou a trazer nova doutrina, novas palavras. Mas essas não são novas. Por que está a ser novidade para vocês essas palavras? Porque lá dentro o circuito religioso não permite que vocês saibam estas verdades. É a razão pela qual que vocês lá não têm este privilégio. E este privilégio só terás facilidade de poder ouvi-la e ser pregado todas santas vezes quando você deixar de fazer parte do circuito religioso. Se nunca deixar de fazer parte do circuito religioso, essas escrituras na qual você está a ver parecendo novo ou novas, nunca vais ouvi-la. Você vai ouvir então numa forma isolada, uma vez a outra, para que você não leve isso em grande consideração, ou então em grande responsabilidade. Essa é a razão que eles, para te passarem as mesmas mensagens, é raríssimo. É raríssimo. Porque até aqui neste vídeo, vais encontrar, ou então eu a evocar vários capítulos, vais ouvir de sanguessuga, esse sanguessuga que você às vezes pensa que não existe, mas existe. Essa sanguessuga tem uma filha ou duas filhas, e este capítulo nunca você vai ouvir. Vais ouvir às vezes a evocar aqui títulos, aliás, capítulos que trazem a novidade de que existe cão guloso. Estes, como nunca o leste, não tens o costume de ler, então para encontrá-la é difícil. Então, quando ouvires isso, vai te assustar e depois vais pensar que eu estou a inventar. Pronto, vamos prosseguir com o questionário. Neste terceiro questionário, começo com o primeiro. O Yahweh aborrece festas e detesta assembleias solenes? O Yahweh aborrece festas e detesta assembleias solenes? Solenes quer dizer respeitoso. Se ele gosta das assembleias respeitosas? A resposta está em Amos, capítulo 5, versículo 21 até 22. Isto vai encontrar em Amos, capítulo 5, versículo 21 até 22. Que quer dizer o seguinte: o Yahweh diz: aborreço e desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes, não me dão nenhum prazer. Vou repetir. No versículo 21 diz: Yahweh aborrece e despreza as vossas festas e as vossas assembleias solenes, que solene significa respeitoso. Não me dão nenhum prazer. E talvez aqui o texto não tem muita coisa para explicar, porque ou então ilustrar. Porque aqui está bem claro que o Criador não gosta, ele aborrece e despreza as festas, e ao mesmo tempo as assembleias respeitosas também ele despreza. Quais são essas festas, por exemplo, vai se perguntar.
As festas de Natal, por exemplo, são criadas pelo homem. Sendo ela festa criada pelo homem, este não será agradável aos olhos do Criador. Só o fato de não ser agradável, uma festa não agradável aos olhos do Criador, logo, esta festa ele aborrece. Fazer, por exemplo, que hoje é o dia que completou o ano da criação de uma determinada igreja. Vocês vão fazer uma cerimônia com respeito a isso. Esses tipos de festa não foram orientados ao Criador. Logo, esses tipos de festa, o Criador não vai de acordo com ele. E ele não gosta, sente nojo desse tipo de festa. Ele aborrece. Com relação mais a outro, vou dar mais outro exemplo. Sobre a Assembleia. Assembleias essas que enchem multidões, como uma delas do Testemunha de Jeová, fazem encher cidadelas. Muitas outras vezes é uma união de igreja, vão se reunir numa cidadela para encher uma cidadela porque estão a trazer novas palavras, novas doutrinas, ou então não sei o que lá, porque uma comemoração não sei do que lá na cidadela. Então, esses tipos de assembleia, assentos, o Criador não lhe dá o prazer. Então, para que estar num sítio em que o Criador não tem prazer? Para quê? 22 diz o seguinte: e ainda que me ofereçais sacrifícios e ofertas de manjar, que é comida, manjar quer dizer comida, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Só para salientar que aqui o Criador não está satisfeito com as ofertas também. Ele não está satisfeito com as mesmas ofertas. Os sacrifícios também ele não está satisfeito. Os sacrifícios esses, ou então ofertas de comida. Ele não está satisfeito com as festas de comida. Aliás, com as ofertas de comida. Aqui que ele está a detestar é festa de comida. E muito mais quando vocês lhe mentem que é 10%. Vocês inventaram outra coisa, ou então o circuito inventou outra coisa, que é 10% do teu salário, que é a oferta. Mas enquanto que aqui ele até está a dizer que é a festa de comida. Aliás, ofertas de comida. As ofertas de comida ele aborrece, não está satisfeito com ela. Nem muito mais sacrificar animais tão bebuchos. Ele também não precisa. Animais bebuchos, gordos, saudáveis, ele também está a dizer que não precisa. Não precisa. Vamos perseguir. Segunda pergunta diz o seguinte: o Yahweh gosta de barulho, de cânticos? Repito, o Yahweh gosta de barulhos de cânticos? O Yahweh gosta de barulhos de cânticos? A resposta está em Amós, capítulo 5, versículo 23. Amós, capítulo 5, versículo 23, que diz: afasta-te de mim os estrépitos. Estrépitos quer dizer barulhos. Afasta-te de mim o barulho dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos teus instrumentos. Vou repetir:
afasta-te de mim o barulho dos teus cânticos, porque não ouvirei a melodia dos teus instrumentos. Criador aqui está a ser transparente, bondoso, de ainda vos alertar de que ele não quer nada o barulho dos corais, nem das músicas ali que cada religião pratica. Ele aqui está a ser claro que afasta-se desses barulhos de cânticos e muito mais das vossas melodias, de instrumento, aquele barulho de instrumento, tanto de instrumento como os cânticos, aqueles vossos cânticos instrumentais ou de coral, porque ele não precisa. Tudo isso é barulho. Então, ele manda afastar, mas as igrejas de pedra, a estrutura de pedra, eles mandam meter, porque foi criado pelos o circuito religioso. Aqui o Criador diz que afasta, mas eles fazem o contrário. Por isso que ele diz, para saber se este me conhece a mim, vê nas obras dele. Depois vamos seguir em outros vídeos, eu vou trazer essas mensagens. Então, vocês, é fácil de dar conta. Por isso que estamos a dizer, que o Criador disse para afastar, mas eles dizem que metem coral, metem micros aqui, metem colunas grandes aqui, porque assim temos que lançar este som. Então, o Criador não precisa nada disso. Terceira pergunta. Os pastores ensinam por interesse? Os pastores ensinam por interesse? E os profetas adivinham por dinheiro? Vou repetir a pergunta. Os pastores ensinam por interesse? E os profetas adivinham por dinheiro? A resposta está em Miqueias, capítulo 3, versículo 11. Miqueias, capítulo 3, verso 11. Diz o seguinte no verso 11. Os seus chefes dão as sentenças por presente. Quem são os chefes? Os criadores das religiões. Esses criadores das religiões é que são os chefes, o que dão regras, que dão doutrinas como se deve cultuar. Então são esses os chefes, se não os conheces. Os seus chefes dão as sentenças por presentes. Eles mandam fazer igrejas, criaram suas igrejas, as suas denominações das igrejas e deram regras como cultuar, seguir o cultuamento daquele tipo de religião que ele criou. Então são esses os chefes. E o resto ele diz: e os seus pastores ensinam por interesse. Por que os pastores lá nos circuitos religiosos ensinam por interesse? Porque se caso não falar de dízimo, logo não vão conseguir erguer nenhuma estrutura. E essa mesma igreja ficará estática, não vai conseguir expandir. Para expandir, preciso ter dinheiro. Para que consigam construir outros templos, N templos, precisam de dinheiro. Por isso que o pastor também vai pregar lá por interesse, porque ele vai depender de salário. Já que eu vou fazer esse tipo de trabalho, já não vou trabalhar mais, vou ficar só aqui na igreja de pedra que vocês, na qual denominaram e deram-me regra para dirigir. Então tem que ver uma parte do meu salário. Ele vai dizer isso. Logo, quando ele estiver a ter um salário,
ele logo trabalha lá por interesse desse mesmo valor. Por interesse. Enquanto que aqui o Criador está mesmo a falar, já nos avisou. Os seus pastores ensinarão por interesse. Por interesse. Vamos continuar. E os seus profetas adivinham por dinheiro. E os vossos profetas adivinham por dinheiro. E ainda se encostam ao Iarro. Eles se encostam ao Iarro, dizendo: não está o Iarro no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Eles, os profetas, adivinham por dinheiro. Vou dar exemplos vou vos mostrar que profetas adivinham por dinheiro. Um profeta que vinha não sei da onde, sei dos Estados Unidos, não sei da onde, encheu a cidadela. Este profeta, enchendo a cidadela, começou a mentir às pessoas que ele cura, que põe de pé as pessoas, aliás, os coxos, que ele tira as enfermidades. Acabou de fazer, recolheu o seu dinheiro. Hoje, as tais pessoas que lá foram, na cidadela tão cheia, para serem curados, para serem abençoados, para lhes tirarem as enfermidades. Todos esses voltaram a serem, tanto faz, o que não andava voltou a cair, e o que tinha enfermidade voltou a ter as mesmas enfermidades. Isso tudo por quê? Por causa de seu dinheiro. Ele recolheu e foi. Quem está acompanhando este vídeo aqui em Angola sabe disso. Sabe muito bem disso. Então esses profetas só falam de dinheiro. E não há nenhum profeta que ele diz que é profeta e não tem igreja de pedra. Todo que é profeta tem uma igreja de pedra. Eu dou outro exemplo que um profeta do Deus vivo de Chicatenda é um deles. O pai morre, deixou muito dinheiro, a ambição entrou na família e quem veio substituir? É o filho. Como é que ele, o filho, está a herdar? Então, se ele está a herdar aqui a profecia do pai, então isso é dinheiro, é interesse de dinheiro. É interesse de dinheiro. Porque se lá não rendesse, o filho não teria ido lá. Não seria líder da igreja. Não continuava com a igreja, porque lá ele está a render. Etc. Por isso que ele mesmo aqui ele diz, ainda tem mais, aqui ainda tem mais a coisa muito essencial que ele diz, que todos eles se encostam falando de Iarro. Todos eles querem se encostar falando de Iarro. E eles próprios ainda dão testemunho a dizer, não está o Iarro no meio de nós? E se ele estiver no meio de nós, nenhum mal vai nos fazer. Vamos lá ficar rico, profetizar em termos de dinheiro. E os pastores vão tratar. Boa noite, mamãe. Vão se interessar, vão ficar interessados em meios. Então, por isso, a razão pela qual que eles falam do Criador, mas não têm interesse do Criador. Eles não têm. Esta é a questão. Vamos na quarta questão. Quarta questão diz, o reino dos céus está a ser tomado à força. O reino dos céus está a ser tomado à força. Até quando termina os profetas? Até quando terminou os profetas? Até que tempo terminou os profetas? Até que tempo terminou a palavra, de existirem profetas? Mateus capítulo 11, versículo 12 até 13. Mateus capítulo 11, verso 12 até 13.
próprio Messias é que fala agora isso. O próprio Messias está a falar o tempo, o próprio céu está a ser tomado, ou então o reino do céu, o reino dele está a ser tomado à força, e muito mais desde algum tempo até chegar ao João, onde terminou a profecia. Então, por isso que neste capítulo passado, que eu estava aí a dizer, que eles só virão para profetizar por interesse. Então, quanto mais o próprio pastor, quando pregará por interesse. Vamos ali, no verso 12 diz o seguinte: e desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderaram dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Vou repetir. E desde os dias de João Batista até agora, está presente, até mesmo agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderaram dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Está a ver que aqui está muito bem claro que o limite que falaram a respeito de profetas, a respeito de profetas quanto à lei, a lei terminou até o João. Se já tem o término até João, tanto os profetas como a lei termina a João. Razão pela qual o Messias falou já ali que a lei foi abolida por ele. Porque o término de tudo quanto isto terminou desde a lei até a profecia. Terminou até na época de João Batista. Fora de João Batista já não verá mais profeta tirando o Messias, e já não falará-se mais da lei. Por isso que o Messias concluiu dizer, até desde o surgimento do Messias, ele aboliu a lei. Se ver os vídeos anteriores, eu já falei disso, que a lei foi abolida pelo próprio Messias. E ele próprio é que termina com tudo de profecia. Por isso que ele diz que eu sou sou único. Nunca foram mais dois. Por isso que tem muitas passagens também que falam, dão testemunho. Este é um profeta. Lhe dão muito esses testemunhos. Então, porque ele é o último que fechou as profecias. Mas, quando já começam a surgir falsos profetas, falsos pastores, quando começam a surgir depois de Messias outros pastores, outros profetas, logo esses estão a sabotar o reino dos céus. Por isso que ele diz, desde o João Batista até agora, o reino dos céus está a ser tomado à força. O João Batista morre, mas o reino dos céus está a ser tomado à força. Naquela altura, os que não tinham, que ninguém lhes enviou como pastor, mas já tinha lá pastores. E nesse nosso tempo, até agora, os que não lhes enviaram para ser pastor, estão a ser pastores. Os que não lhes enviaram para ser profeta, estão a ser profeta. Por isso que esse reino até agora está a ser tomado. Eles nos alertam mais de novo que o reino do céu até agora está a ser tomado à força. A quem que está a tomar o reino à força? Esses que estão se intitular pastores, quando já não é com eles que tinham que ser pastor. Não é eles mais a serem pastores. Simplesmente seriam discípulos, irmãos, amigos de Messias.
Isto vamos ver no texto posterior, que ele, o próprio Messias, declara: vós sereis meus discípulos. E ele também diz: vós, se vocês dão crédito e fazerem e seguirem tudo que eu vos mando, vocês serão chamados já não de meus servos, mas sim de amigos. E ao mesmo tempo vós sereis chamados de discípulos. Por isso que quem está se intitular como pastor, rabi, mestre, está a sabotar o reino dos céus. Este é um sabotador do reino dos céus. Está muito claro. Isto, com outro vídeo, o quarto vídeo, eu vou focalizar mais, vou focalizar esse assunto e eu vou mostrar em que onde ele testifica isso, que nós, se darmos crédito e fazermos, seguirmos conforme ele mandou, seremos amigos dele e ao mesmo tempo seremos chamados discípulos. E não mais seremos chamados servo. Por quê? Por que não vamos ser chamados servo dele? Porque já conhecemos todo o ensinamento que ele nos deixou. Então quem já conhece o segredo do ensinamento, já não é mais um servente. Não lhe serve mais, mas sim um amigo que conhece já o segredo do amigo. É a razão que ele fala isso. Quem subir em cima desses títulos que ele deixou, este é o sabotador do reino dos céus. Porque o término das profecias começou terminou até o João Batista. Começou lá no Antigo Testamento e falaram das leis, pelos próprios profetas falaram dele e terminou até João Batista. Em cima disso, quem subiu a aparecer, então este é o sabotador do reino dos céus. E como sabemos que, quanto você e eu, sabes que tem muito sabotador do reino dos céus. Quinta questão: quem é o maior que o templo? Quem é o maior do templo? Quem é o maior do templo? O que ele quer de nós? O que ele quer de nós? A resposta está em Mateus, capítulo 12, versos 6 e 7. Mateus, capítulo 12, versículo 6, verso 7. No 6 diz o seguinte: ora, eu vos digo, Ramachia está a dizer, ora, o Ramachia diz, aqui está quem é o maior do que o templo. O Ramachia diz, aqui está quem é o maior que o templo. 7 diz, se tivesses chegado a compreender o que significa misericórdia, não sacrifício, não condenaríeis inocentes. Vou repetir no 7. Se tivesses chegado a compreender, a entender o que é significado misericórdia, quero, não sacrifício, não condenarias inocentes. Vou dar aqui o Messias, ele próprio, com a sua própria boca, ele está a confessar e a nos alertar. E ele a nos dizer o seguinte: ele é o maior que o templo. Ele é o superior do templo. Ele é o superior da igreja, fora da qual já não mais possa se fazer. Agora eu pergunto ao irmão: pretendes estar no maior do templo ou no menor do templo? Porque você, se vai na estrutura de pedra, estás a usar o templo menor. O templo menor. Porque se usares o maior templo, é este templo que te dará salvação. Em outros capítulos, em outros questionários, eu vou te trazer na qual o pai e o pai dele
e ele mesmo, o Cordeiro, são os templos, porque não se viu nenhuma cidade, templo nenhum. Por isso que ele diz que, afinal, o templo que a gente vê e encontra, somente o Criador, o Todo-Poderoso, e o seu Cordeiro. Isto vai provar. Por isso que ele diz que ele é o maior, a razão pela qual que ele diz que ele é o maior da igreja, a maior igreja. Fora dele não vai ter. Então, reflita, irmão. E ainda no 7 diz: não precisa de sacrifício. Não traga mais animais ou oferendas ali dentro das igrejas de pedra. Não leva. Porque o Criador, o Messias, não precisa disto. Não leva mais 10% do teu salário. Porque o Messias não precisa isso. Ele precisa misericórdia. Ele precisa de misericórdia, que é a única coisa que ele está dizendo. Eu quero misericórdia, não sacrifício. E a quem você tem que ter a misericórdia? Ao pobre. Ao pobre, não para ir sacrificar-se, não para você levar lá isso lá nas igrejas de pedra. Mas ele disse misericórdia, ele quer não sacrifício. Mas para compreender tens que assistir, porque eu já narrei no vídeo, no primeiro e o segundo, eu acho que no primeiro ou segundo vídeo, eu já falei disto, já falei a respeito disto, muito mais claro. Qual pecado, que é a sexta pergunta, qual pecado que será perdoado? Na sexta pergunta diz: qual pecado que será perdoado? A resposta está em Mateus capítulo 12, versículo 31 a 32. Mateus capítulo 12, versículo 31 até 32. Por isso, eu vos digo, Hamashia está a voltar a dizer, não sou eu que estou a falar, apenas eu também só estou a transmitir aquilo que já está escrito. Ele próprio que está a dizer. Por isso, eu vos digo, todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados. Todo pecado e toda blasfêmia será perdoado. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado. Ué, vai perguntar, se toda blasfêmia e todo pecado será perdoado, como mais aqui no outro trecho que você leu aí, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado. Sim, só será perdoado o pecado e a blasfêmia quando é com o filho do próprio Yahweh. Quando é o próprio Yahushua que está a ser blasfemado, que está a ser ofendido, então ainda terás chance de ser perdoado. Mas se for a blasfêmia contra o Espírito, não serás perdoado. Com o pai nunca vai ser perdoado, mas com o filho pode blasfemiar, falar contra ele, pode pecar contra ele, ele ainda tem amor por ti para te perdoar. Mas com o pai nunca vai te perdoar, porque ele é o grau superior de todos nós. O meu pai não vai perdoar. Aquele que ir contra a blasfêmia, ou blasfêmia contra o Espírito Santo, o separado. Por isso que ele é o Espírito Santo, ele é separado. Não pode se misturar com as nossas mentiras, com as nossas blasfêmias, com as nossas doutrinas mentirosas. Não se pode misturar. Por isso que ele está mesmo bem espelhado. É Espírito Santo. Santo quer dizer separado, sem nódoa, sem mácula, sem erro, sem falha, sem ofensa, sem N explicações. No 32 diz: mesmo se alguém falar uma palavra contra o Filho do Homem,
lhe será perdoado. Está a ouvir? Que quem blasfemar contra o Filho do Homem ainda é perdoado. Mas se falar contra o Espírito Santo, não será perdoado, nem neste mundo, nem no mundo que há de vir. Isso significa dizer, você morre. Se você blasfemou, ofendeu contra o Espírito Santo, este mundo, quando morreres, não terás oposição, já estás perdido. E mesmo na segunda ressurreição também não está contado. Tanto neste, já não tens perdão, que ainda estás a viver e morres. Já não tens perdão. No outro da ressurreição, que é a segunda morte, não farás parte, porque você ofendeu-se contra o Espírito Santo, contra o Espírito separado. Meu irmão, é um conselho que eu estou dando. Não blasfeme contra o Espírito Santo. O Espírito Santo, não blasfêmia. Não blasfema contra o Espírito Santo. Eu te peço. Então, eu vou dar algum exemplo da blasfêmia, uma das blasfêmias, dentro mesmo das Escrituras. Não vou sair lá. Isto vais encontrar em Êxodo, capítulo 3, versículo 15, para entenderes o que é blasfêmia contra o Espírito. Eu vou vos dar o exemplo. O exemplo vais encontrar em Êxodo, capítulo 3, versículo 15, que diz o seguinte: ouça bem, o Criador testifica neste trecho. Eu estou a fazer uma resenha. Neste trecho do 15, no Êxodo, ele, o Criador, testifica em nome. Mas o que vai aparecer aqui é a blasfêmia em título. Isto é uma blasfêmia muito grande, vais entender. Enquanto que o Criador testifica em nome, ele aqui no texto aparece título. Eu depois vou fazer a questão. Vou ler na blasfêmia, não, porque eu não podia pronunciar, mas tenho que pronunciar na blasfêmia para que o irmão que estiver ali no outro lado, para que possa compreender o que é blasfêmia. Diz o seguinte no 15: e Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor Deus. Os dois são títulos. Você agora diz que o nome do Senhor é Senhor, e agora diz que o nome do Criador é Deus. Agora os dois títulos estão simultâneos. Agora qual é o nome verdadeiro? Isso é uma blasfêmia. Só para compreender. O Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão. Abraão apareceu o nome. E o nome do Criador já não está oculto. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó me enviou a vós. Assim diz o texto, não o Criador, mas assim diz o texto. Este é o meu nome, eternamente. Vê bem, este é o meu nome eternamente. E este é o meu memorial de geração em geração. Agora, irmão, com relação a este texto, vamos analisar se não é blasfêmia espiritual. Então, os indivíduos que fizeram isto não terão perdão. Aqui, nós todos fomos, apesar que eu terminei agora na terceira, aliás, quinta classe, ou sétima ou oitava classe, se a memória não me falha, eu tenho a oitava classe, sim. Na oitava classe que eu tenho, aqui mesmo, é o demonstrativo, que é este. Sei o que é demonstrativo que está aqui, está a mostrar na qual é o testemunho de pai, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, que é título, não nome. Enquanto que aqui o Criador no demonstrativo está a mostrar que este, que é o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, este é o meu nome. E que será pronunciado eternamente. Uma coisa eterna não se pode mexer. Mas agora eu pergunto, como com o Criador, que é tão inteligente, que nos fez nós quando até estava lá nos fazer, nós não estávamos lá. Só apenas aparecemos só que estamos aqui nesse mundo. Como é possível, sendo você irmão, se estiver nesse texto, falarias assim?
Me pergunto, o irmão que está nesse lado, terias confirmado assim? Acredito que não sei se é qual a tua resposta, mas a minha resposta particular, o Criador não responderia assim, nem testificava assim. Dizer que este é o meu nome eternamente e que será pronunciado a geração em geração até o mundo acabar. Um nome eterno que vai ser pronunciado, que não aparece. Aparece lá os títulos. Que nome é este? O Criador teve medo de Faraó para que não pronunciasse o nome ao Moisés? Para dar só simplesmente título? Então, é só para compreender que o Criador testifica o nome, mas no texto aparecem títulos. Então, reflita comigo. O Criador referiu-se a nome ou a título? Então, isto é uma grande blasfêmia contra o Espírito. Então, os indivíduos que o fizeram assim não terão perdão nem neste século, nem no outro, nem neste mundo, nem no segundo mundo que há de vir. Então, eu estou a alertar a vós, por isso que eu trouxe para não falar. Em várias blasfêmias, tem muitas posições de blasfêmia. Enquanto que o Criador, nos Levíticos, quando falou com Moisés, o que o próprio Criador fala com Moisés, que dízimo é alimento. Há bocado eu dei um texto no outro questionário, já falou de manjares, que é alimento. Ele diz que é alimento. Mas hoje, nas estruturas de pedra, que são chamadas tal ditas igrejas, que é do circuito, dizem que dízimo é 10% do salário. Estão a contrariar o que o Espírito fala, não acham? Se o Espírito diz que é alimento, o 10% que é a lei que eu estou a vos dar, os homens dizem que é 10% do vosso salário. Aliás, que se o Criador diz que dízimo é alimento, o dízimo é alimento, os homens dizem que o dízimo é 10% do teu salário. Estão a blasfemar contra o Espírito ou não estão a blasfemar contra o Espírito? A resposta está no outro lado do irmão que me assiste. Vamos dar sequência do outro, da sétima pergunta. Vamos continuar, ainda não terminamos aí. A sétima pergunta responde, diz o seguinte: se ouvir que o Yahweh está dentro de um templo ou deserto, devemos dar crédito? Se ouvirmos que o Yahweh está dentro de um templo ou deserto, devemos dar crédito? As respostas encontrarás em Mateus, capítulo 24, versículo 23. Vamos ler até 23, 24 e 26. 25 também. Então, está em Mateus, capítulo 24 até 26. Diz o seguinte, no 23. Próprio Messias é que está já nos alertar. Se ouvir que eu estou no deserto, se ouvir que estou dentro de uma igreja, não des crédito, não ouças. Messias é que está a falar. Está em Mateus capítulo 24, versículo 23 a 26. Ele diz o seguinte: então, se alguém vos disser, eis que o Messias está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Portanto, se vos... Não. Porque surgirão falsos messias e falsos profetas, que, se possível, fora enganarão até os escolhidos. Repito, no 23 diz: então, se alguém vos disser, eis que o Messias está aqui ou ali, não lhe deis crédito. Por que não devemos dar crédito?
porque surgirão falsos messias e falsos profetas que, se for possível, enganariam até os escolhidos. Até aqueles que já estão escolhidos podem ser enganados através dos falsos doutores, falsos mestres, falsos profetas. Então, atenção, meu irmão, o próprio Messias está a nos alertar. Ele já deixou esse alerta. Não dá ouvido, que está ali, está aqui. Não dá ouvido. E depois vamos ver o porquê que ele te falou, não dá ouvido. Vamos ver, tem todo o trecho aqui, vai saber por que ele não manda, por que ele não diz que não deves dar ouvido. Isto verás depois o porquê que o Messias está a te dizer que não podes dar ouvido. Vamos continuar. No 26 diz: portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior ou dentro da casa ou igreja, não acredites. Se ouvir que está dentro de uma igreja ou está no deserto, não acreditas. Ele próprio, ainda aqui na terra, estando ainda aqui conosco, ele já está a avisar, porque ele estava a profetizar. Isto é uma profecia, está a avisar. Por isso, essa profecia até nos dias de hoje já está a acontecer. Porque já lemos o capítulo atrás. Desde o reino do céu, desde João Batista até agora, o reino do céu está a ser tomado à força. Porque os profetas até além falaram, profetizaram e só falaram até João Batista. Por isso que ele já está nos vai voltar a alertar. Cuidado, que virão falsos profetas, falsos mestres, que vão até os escolhidos, aqueles que já estavam escolhidos, podem ser até capturados. Então, ele está a vos avisar. E ele conclui no 25, diz: eis que eu vos tenho predito. Visto? Ele está a nos dizer que já não vos avisar. Estou a vos avisar. Então, acautelai-vos. Por isso que ele disse que eu estou a vos avisar já. Antes que ele ainda não morreu, mas já estava a avisar. Então, a vida dele é as escrituras. Por isso que essa escritura continua ele em vida. E ele até agora está a nos avisar. Até agora ele está a nos avisar. Cuidado. Porque eu estou a vos avisar. Por isso, vou dar exemplo. Por isso, em João 8,58, os exemplos vais entender já. Por isso que em João 8,58, capítulo 8, versículo 58, ele diz o seguinte: o Yahushua respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu já o sou. Tá vendo? Ele já existia antes que Abraão. Por isso que ele é maior que o templo. É maior que o templo. Já existia antes que Abraão existisse. Por isso que é só para te salientar e te fazer compreender. Quando ele diz, eu sou maior que o templo, ele é maior de tudo. Maior de tudo. Se Abraão veio primeiro, mas ele já existia antes que o Abraão. Em Mateus 12,6 diz: ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Foi só a recapturar. Ele está a avisar, ele é o maior que o templo. E ele também já existia antes que Abraão existisse. Então, é só para salientar que é por isso que ele disse, é maior que o templo. Por isso que eu estou a dizer, vê, ouça. Em que igreja queres fazer parte? Do maior ou do menor? Se for do menor, é a estrutura de pedra. Se for do maior, o Messias já diz que ele é o maior.
E ele aqui diz que eu primeiro, antes que o Abraão tivesse, ele já existia. Então, é porque ele é um maior que o próprio Salomão que fez o templo. Tanto o templo que o Salomão fez, ele é sempre o superior do templo de Salomão. Vamos continuar com o questionário. Duas coisas que Yahweh te peça. Sabes quais são? Duas coisas que o Yahweh te peça. Sabes quais são? Duas coisas que o Yahweh te peça. Sabes quais são? A resposta está em Provérbios, capítulo 30, versículo 7. As duas coisas te pedi. Duas coisas te pedi. O Yahweh que está a dizer, duas coisas te pedi. Não mais negues. Não mais negas. Antes que morra. Antes de você morrer, irmão, não negue as duas coisas que o Messias o Criador te pediu. Antes que morra. O momento é este. Para que o irmão possa saber quais são as duas coisas que o Messias, o Yahweh, te disse para não negar. Então, ouça as coisas que ele te pediu para que o irmão não possa negar antes que você morra. Ele diz, afasta de mim as vaidades e a palavra mentirosa. Irmão que está nesse outro lado, ouça o conselho do próprio Criador, ouça o conselho de Yahweh. Ele está a dizer no Provérbio capítulo 30, verso 7, está a te dizer as duas coisas. Primeiro, para se afastar da vaidade. Segundo, a palavra mentirosa. Ele está a te dizer, desafasta dessas duas coisas. Então, vaidade é o quê? Querer se exibir, que você que maior veste. Quero aparecer que você é mais famoso. Vamos supor Michael Jackson, a vida que viveu. Aquilo era vaidade. Hoje padeceu. O que levou? Nada. Então ele diz, isto afasta-te. Não dá amor, não se interessa morrer por aquelas coisas. Então, esta vaidade não é benéfico na presença do Criador. Ele te diz, afasta-te. E ele também te volta a dizer que das palavras mentirosas, afasta-te. Vou dar exemplo muito prático. Deve se afastar na qual onde está a te dizer. Imagine que o Criador disse nas leis, quando ele criou as leis com Moisés, ele disse que dízimo é alimento. Mas os homens que te transmitem esta mensagem, eles te trocam tudo. Como eles te trocam? Te trocam a te dizer que não, 10%, que o dízimo é 10% do salário. Isto quer dizer o quê? Não é mentira? É mentira, porque não é uma passagem das Escrituras que prova que 10% é salário. Não tem isso. Não vi nenhuma passagem em que está escrito isso. Também eles dizem que não, se nós não cobrarmos os 10% do salário, como vamos erguer a instituição? Como vamos construir as igrejas? Em que passagem da Escritura que diz que não tens que cobrar o 10% para construir igreja? Me mostra quando ele fez a lei com Moisés. Quando ele faz a lei com Moisés a respeito de dízimo, não orientou nenhuma passagem ao Moisés que não, Moisés, estou a te dar esse poder, essa lei de dízimo, para que você, quando receberes o dízimo, para facilitar a construção de um tabernáculo. Não está em uma passagem isso. Isto é mentira. Isto é grande mentira. Por isso que ele te diz, esses tipos de mentira, afasta-te. Afasta-te das mentiras. E muito mais
das vaidades. E vaidades é o quê? O pastor, se não usam gravatas, bem, com boas indumentárias, roupas mesmo caras, com marcas, eles estão lá em frente para mostrar tanto a roupa, como também se quer dizer que ele é bom pregador. Mas o Criador não precisa deste tipo de vaidade, ele não precisa. Se veres os Messias, quando os apóstolos, Messias, quando pregaram a palavra, não precisavam se exibir, foram chamados de sujos. Mas pessoas que não têm perfil, sabe isso? Foram chamados nomes. Porque uma pessoa desse que é iletrado, não sabe escrever, ousa me ensinar a mim. Os doutores falavam isso ao Messias, porque eles não se preocupavam com a indumentária. O que ele achou que deve vestir para ele, se preocupava em transmitir a verdade. Então esse tipo de vaidade afasta, que o Eterno está a te dizer aqui. Seja simples. Seja simples, não seja aparecedor. Então, é isto que o Criador, as duas coisas que ele te diz para se afastar. Mas também nesse trecho, ele te mostra o que deves encostar para ele, o que deve ter para ele, o que tem que manter, o que deve manter. Então ele diz, não me deixe nem a pobreza, ele diz aí, desculpa, ele ainda aqui continua falar que não lhe dê a pobreza nem a riqueza. Ele diz, não lhe dê nem a pobreza nem a riqueza. O Messias, aliás, o Criador que fez o céu e a terra, não requer nada de nós, riqueza, nem muito mais da pobreza, ele não quer saber disso. Que você que veste bem, você que tem carros fudidos, que se vocês lá na igreja, há pessoas que aparecem, se você não vestiu bem, lá nas igrejas de pedra, vocês é olhado mal, e já lá começam a se murmurar entre vocês. Isto é vaidade. E aqui o Criador diz que não precisa das vossas riquezas, nem das vossas pobrezas. Ele não precisa saber se é pobre, nem precisa saber se você é rico. Ele não quer saber disso. Para que essas duas coisas ele ainda acrescenta? A te dizer que não precisa da pobreza, nem muito mais da riqueza, e nem muito mais da vaidade, e nem precisa também de mentira. Estão duas coisas casadas. Vou te fazer lembrar que ele, o Criador, não precisa da vaidade. E também o Yahweh não precisa de mentirosos. E o Yahweh também não precisa da riqueza, nem precisa de pobreza. Agora eu pergunto, os 10% que cai lá nas estruturas de pedra, quem é que vem buscar? Se aqui o Yahweh está a dizer que não precisa das vossas riquezas, a nossa riqueza ele não precisa, meu irmão. Carro é vaidade, ele não precisa. É riqueza, é uma das fontes de riqueza. Casa de grande porte, luxo, não sei o que, ele não precisa. Agora eu pergunto, esse 10% de salário na qual a pessoa vai trazer nessa estrutura de pedra, quem é que vem buscar? Se aqui neste texto, o Criador que fez o céu e a terra está a ser claro a dizer que ele não precisa destas vaidades, dessa riqueza. Então pergunto, que hora esse Criador vem buscar? Se ele aqui está a dizer que não precisa. Se até ser pobre ele não precisa, muito mais ser rico. Agora eu pergunto, o teu 10%, meu irmão, você que está aí nesse lado, quem é que vem buscar? Costuma ir aonde? Então reflita. Então é para aqueles que têm interesse de dinheiro, aqueles que profetizam por interesse de dinheiro. Agora estás a entender? O Criador não precisa nada da nossa riqueza. Por isso, quem tiver ouvido, que ouça. Quem tiver ouvido, que ouça. E quem tem visão, agora nos textos ele próprio provará. E o que ele disse mais?
O que ele diz para você manter? Que ele não precisa nem de riqueza, nem de pobreza, nem de vaidade, nem de mentiroso. Agora, o que ele precisa? Ele precisa o seguinte: mantém-me do pão da minha porção acostumado. Ele próprio disse: mantém-me do pão da minha porção acostumado. Temos que manter o pão dele, lhe dar sempre o pão dele acostumado. E qual é este pão acostumado? Qual é este pão de costume que devemos sempre dar ao Criador? Ao Criador. Qual é este pão de costume que devemos dar ao Criador? A questão está aqui embaixo. Qual é o pão de costume do Yahweh? A questão seguinte já vai dar a resposta. Qual é o pão de costume do Yahweh? A resposta está em João, capítulo 6, versículo 32 até 35. Neste trecho, vais provar qual é este pão que ele se refere e que é a porção dele, que ele precisa, a parte que ele precisa só, não da nossa riqueza nem pobreza, mas ele diz que tem que manter o pão. Aqui agora a resposta está aqui, em João capítulo 6, versículo 32 até 35, diz o seguinte: em verdade vos digo, não foi Moisés que vos deu o pão do céu, e meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Viste? Quem é que dá o verdadeiro pão? É o próprio Criador, o próprio Yahweh, mas não homem algum. Nenhum homem que dá o pão a nós. E vamos saber qual é este pão que ele nos deu. Vamos saber. Pois o pão de Yahweh é aquele que desce dos céus e dá vida ao mundo. Está a ouvir, irmão? Qual é o pão de costume que deves mantê-la ao Criador? Não blasfema contra as palavras que o Messias te deixou. Dá o bom pão aos outros, dá bom alimento aos outros, porque o Criador não precisa da tua riqueza, mas precisa de você dar o testemunho verdadeiro. Por isso que eu vou repetir no 3:33 diz: pois o pão de Yahweh é aquele. Visto o pão que ele está a dizer aqui no provérbio, que ele pediu no provérbio para lhe dar de costume, ele diz: pois o pão de Yahweh é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Ao mundo. Está ali o pão. O pão é este. 35 diz: o Yahushua lhe diz, Yahushua diz: eu sou o pão da vida. E Yahushua está a testificar de novo, porque ele recebeu do próprio Pai. Está a testificar quem é o pão. Eu sou o pão da vida. Por isso este pão da vida é que deves manter na tua vida, não outro mais. Não esses que estão a se intitular, mas sim o Yahushua que está a te dizer, ele é o pão da vida, que é o costume do Pai, o pão do costume do Pai. Quem vem a mim não terá mais fome. Viste? Se manteres este Yahushua como teu pão, fome te acabará, não terás mais fome, não haverá mais miséria. E quem crê em mim nunca mais terá sede. Também, se creres nas palavras dele, acabou, sede acabará. Conforme falou na mulher samaritana, quem bebe desta água terá fome, mas o pão, o que eu lhe der, a água que eu lhe der, vai saltar todo o corpo e terá vida eterna. Por isso ele testificou e foi claro a dizer. É ele que disse, Yahamashia, é ele que na qual das crédito e que na qual tens que saber que é o teu pão, que tens que meter como costume, como o Pai já disse no provérbio.
capítulo 30, verso 7. Ele já te disse que ele é o pão que desceu do céu. Meu irmão, agora viste quem é o teu pão? Qual é o teu pão que deve dar como costume ao Yahweh? É este. Vamos prosseguir. De que lugar vem este pão? Vamos saber se este pão é proveniente da onde? João capítulo 6, 38. João capítulo 6, verso 38 diz o seguinte: porque eu desci dos céus, viste? Veio do Pai, por isso que o Pai está a testificar aqui o pão que deve lhe dar de costume, porque este pão que veio do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Estás a ver? Que ele só fez a vontade do Pai, só faz a vontade do Pai que ele enviou. Por isso este pão que desceu dos céus só faz a vontade do Pai. Por isso que o Pai também teve a ousadia de dizer que dão-me só apenas o pão do meu costume, mais nada. Não quero saber da vossa vaidade, não quero saber das vossas mentiras, não quero saber das vossas riquezas, nem muito mais saber da vossa pobreza, mas apenas o pão do costume, que é este que eu já estou aqui a decifrar. Qual é a vontade do Pai? Qual é a vontade do Pai? João capítulo 6, versículo 39. João capítulo 6, versículo 39, que diz: E esta é a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu. Então, por isso, se nós estivermos apegados ao Yahushua e sermos um dos ramos de Yahushua, estarmos só coladinhos com Yahushua, nós somos aqueles que o Pai lhe deu. E sendo o Pai que lhe deu, então daremos ao Pai também o costume do pão que ele disse em Provérbio. Porque nunca vamos, se nós não largarmos o Yahushua, não mentirmos às pessoas, não começarmos a pregar coisas que não existem, que aqui nas Escrituras não testificam, então estamos apegados ao Yahushua. Logo estamos a alimentar ao Pai o pão dele de costume. De costume. Então, irmão, reflita comigo. Assim, eu fecho este terceiro vídeo e digo aos irmãos, peço a minha sincera desculpa pelos erros cometidos em termos de linguístico, porque eu mesmo não sou bom em língua, não sou bom. Mas o intuito desta mensagem ou destes questionários é para só despertar. Você siga na própria sua escritura, no seu próprio livro, Bíblia, que está com ela aí em outro lado do vídeo, e é lá onde que vais endireitar as linguagens. Quanto a mim, não esperas. Vou continuar a errar, vou continuar sempre a ter dificuldades, porque é mesmo difícil, porque eu não fiz língua, porque o meu objetivo não é também dar às pessoas a língua, ou dar o conhecimento através da língua, não, mas sim transmitir a verdade, e que essa verdade esteja consigo e você consiga também guiar. Não pare quando busca essa verdade. Também você tem a missão de transmitir, como eu estou a transmitir a voz, porque é disso que nós fomos enviados. Porque é por isso que nos disseram que ir de pregar a palavra em toda a nação, cidade, casa, e não disseram que ir de pregar a palavra dentro de uma estrutura.
Eu não vi essa passagem, razão pela qual eu me despeço em nome do Emmanuel e em nome de Yahweh, e que a paz de Yahushua e Yahweh esteja convosco, e que Ele vos abençoe, e que também vocês entram no Cariz para transmitir somente aquilo que é a palavra dele, sem acréscimo e sem diminuição. Obrigado.